Eles a chamavam de lixo, uma ninguém, uma mancha na sociedade. Mas eles não tinham ideia. Essa mulher estava prestes a abalar o mundo deles. Fique confortável, pegue uma xícara de café quente e fique até o fim, porque essa história tem reviravoltas que você não verá. Se isso te inspira, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. No coração de Nova Orleans, sob as luzes bruxuleantes da rua, Helena Carter sentou-se na calçada fria, com os braços em volta de si mesma enquanto a elite da cidade passava por ela como se ela fosse invisível. Ela nem sempre foi assim. Uma vez, ela teve sonhos, uma vida cheia de esperança, mas a vida não era gentil. Tinha arrancou tudo, deixando-a se defender sozinha em um mundo que só respeitava o poder e o privilégio. As pessoas zombavam dela, jogando alguns trocados com piedade condescendente. Ou pior, ignorando-a completamente. Para eles, ela não passava de sujeira das ruas, um lembrete do que mais temiam, caindo no fundo e sendo esquecido. Mas eles não viram o que havia por baixo da terra, a fome nos olhos dela que não era apenas por comida. Era por justiça, por vingança, por uma maneira de ascender. Numa noite chuvosa, enquanto ela se aconchegava sob uma ponte em busca de abrigo, ela ouviu um grupo de homens ricos rindo dela. Aposto que ela não duraria um dia em nosso mundo, um deles zombou. Ela já está perdida. Outro riu. Helena cerrou os punhos. Eles pensaram que ela estava quebrada? Que ela aceitou seu destino? Eles não tinham ideia com quem estavam lidando. Esta cidade tentou enterrá-la, mas esqueceram uma coisa. Uma mulher como Helena não fica enterrada. Ela se levanta. E isso foi apenas o começo. O lustre brilhava acima deles, lançando sua luz dourada sobre o grande salão do propriedade Beaumont. Mas, para Helena Carter, a sala parecia mais uma prisão de vidro e seda. Ela ficou no final do corredor, sufocando no tecido sufocante de um vestido branco caro que ela nunca escolheu, prestes a ser casado como um peão no jogo distorcido de um bilionário. O homem responsável por esta humilhação, Victor Beaumont, um magnata implacável, um homem que acreditava que a riqueza era lei, o poder era absoluto, e as emoções eram fraquezas que deveriam ser esmagadas. E esta noite, ele estava usando dela para ensinar a seu filho uma lição brutal. Seu filho, Daniel Beaumont, ficou no altar, rígido, ilegível. Ele era o garoto de ouro da elite de Nova York, preparado para assumir o império de seu pai. Mas, ao contrário de Victor, Daniel tinha um coração, uma consciência. E esse era o problema. A compaixão de Daniel, sua recusa em se tornar outro herdeiro de sangue frio, irritou Victor além da razão. Para ele, a bondade era uma doença, e Daniel precisava de uma cura. Então, ele fez o seu movimento. Ele forçado Daniel se casaria com Helena, a ninguém, a mulher que o mundo havia descartado. Este não foi apenas um casamento arranjado, foi uma punição, um espetáculo público destinado a humilhar os dois. Victor sorriu enquanto examinava a sala. A elite da alta sociedade sussurrava por trás das taças de champanhe, os olhos brilhando com diversão cruel. Eles não estavam aqui para celebrar um casamento. Eles estavam aqui para assistir a um acidente de trem. Eles queriam ver Helena falhar. Eles queriam vê-la desmoronar sob o peso do ridículo, vê-la lutar para se encaixar em um mundo projetado para destruir pessoas como ela. Eles esperavam que ela baixasse a cabeça de vergonha. Mas eles não sabiam Helena Carter. Ela poderia ter sido forçada a este casamento, mas ela se recusou a ser outra pássaro enjaulado em seu palácio dourado. Ela cerrou os punhos, sentindo o peso do julgamento deles, as risadas cortando-a como lâminas. Mas ela não quebraria. Não esta noite. Nunca. A cerimônia se arrastou. Cada palavra dos votos parecia como correntes apertando sua garganta. Você, Daniel Beaumont, aceita Helena Carter como sua legítima esposa. Silêncio. Um lampejo de hesitação cruzou o rosto de Daniel. Ele odiava isso tanto quanto ela. Mas o olhar frio de Victor perfurou-o como uma adaga, desafiando-o a desafiar o nome da família. Finalmente, com os dentes cerrados, Daniel murmurou: Eu faço.
O padre virou-se para ela. E você, Helena Carter, leva Daniel Beaumont? Ela o interrompeu. Isso importa. O quarto congelou. Murmúrios ecoaram pela multidão, suspiros escapando de seus lábios pintados. Ninguém esperava a mendiga falar, muito menos desafiar o momento. Mandíbula de Victor apertado. Ele esperava uma noiva silenciosa e obediente, alguém muito grato pelas migalhas que ele jogou em seu caminho para causar problemas. Ele era errado. Helena virou-se para encarar a multidão, sua voz ecoando pelo corredor como um grito de guerra. Isto não é um casamento. É uma transação, uma lição, um castigo. Seus lábios se curvaram em um sorriso malicioso. E todos vocês estão aqui para o show. Os sussurros entrou em erupção no caos. O rosto de Victor escureceu. Dele joguinho estava saindo de seu controle. Daniel, porém, olhou para ela de forma diferente agora. Pela primeira vez naquela noite, ele viu algo além do passado esfarrapado, além da crueldade de seu pai. Ele viu uma mulher que se recusou a ser esmagada. Quando o padre os declarou marido e mulher, não houve aplausos, nem alegria. Apenas a compreensão fria e dura de que isso foi apenas o começo. Enquanto caminhavam juntos pelo corredor, Daniel sussurrou baixinho. Você acabou de fazer um inimigo poderoso. Helena não vacilou. Ela manteve a cabeça erguida, olhando para a frente como se o mundo não estivesse observando cada passo dela. Não, ela disse, sua voz firme. Victor Beaumont acabou de fazer. Se você está do lado da Helena, comente. Eu estou com ela. E inscreva-se. Se você acha que Victor está prestes a se arrepender, clique no botão curtir e continue assistindo. As paredes do mansão Beaumont não eram feitas de mármore e ouro. Não para Helena. Para ela, eles eram bares. Este lugar não era um lar. Era um gaiola dourada projetado para sufocar, para lembrá-la de seu lugar. Ela passou seus primeiros dias como senhora suportando tudo. Os julgamentos silenciosos, a zombaria sussurrada, o peso sufocante da expectativa. Ela havia jogado o jogo deles, deixando-os pensar que ela não passava de uma garota quebrada vestida de seda, alguém que eles poderiam moldar ou descartar à vontade. Mas eles a subestimaram. Todos eles tiveram. Helena Carter sobreviveu ao inferno. E ela não estava disposta a deixar um bando de abutres bem vestidos despedaçá-la agora. A primeira vez que ela conheceu o resto do elite de Beaumont foi durante um jantar extravagante, do tipo que pingava riqueza e veneno em igual medida. O ar estava denso com fumaça de charuto e condescendência. Victor estava sentado na cabeceira da mesa, observando-a como um caçador avaliando sua presa. Eu sei, Helena. Uma das mulheres zombou, agitando vinho em sua taça de cristal. Diga-nos, o que uma garota como você faz o dia todo? Ajustar-se a este mundo deve ser esmagador. A risada percorreu a mesa. Helena sorriu. Deixe-os pensar que ela era fraca. Deixe-os subestimá-la. Ela olhou para Daniel, mas ele estava tão ilegível como sempre. Talvez ele estivesse esperando para ver se ela desistiria, se provaria que seu pai estava certo, que ela não pertencia. Em vez disso, ela recostou-se em sua cadeira, olhando nos olhos deles com um desafio silencioso. Ajustando? Não, ela disse suavemente levantando o copo. Estou apenas observando, aprendendo. O sorriso de Victor vacilou. A mesa ficou em silêncio por um tempo muito longo. Helena deu o primeiro soco, e eles não esperavam por isso. Naquela noite ela tomou uma decisão. Ela não iria apenas suportar, ela iria se adaptar. Ela lutaria. Eles pensaram que ela era um rato de rua fingindo ser uma rainha. Mas o que eles não perceberam foi que sobreviventes são o tipo de jogador mais perigoso. Ela passou suas noites estudo, não apenas livros, mas pessoas. Seus movimentos, suas fraquezas, sua sede de controle. Ela aprendeu a intrincada dança da riqueza e do poder, como a influência era negociada como moeda. Ela ouviu, nomes memorizados, alianças, feudos. Ela começou a entender que o poder não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se informação, alavancagem, saber quais fios puxar. E aos poucos, ela começou puxando. Victor ainda achava que ela era uma piada,
uma pequeno inconveniente que acabaria por desmoronar sob o peso deste mundo. Então, quando chegou a primeira gala de caridade da temporada, ele não se preocupou em avisá-la. Ele queria vê-la falhar, vê-la humilhada diante das pessoas mais poderosas de Nova York. Mas Helena veio preparada. Ela entrou naquela gala não como uma mendiga com um vestido emprestado, mas como uma mulher que aprendeu as regras do jogo, e ela os tocou perfeitamente. Quando a esposa de um senador zombou de seu vestido, Helena transformou o insulto em um elogio tão suavemente que a mulher não teve escolha senão rir. Quando um executivo subestimou sua inteligência, ela o devolveu suas próprias estratégias de negócios, envolto em uma pergunta tão dura que o deixou tropeçando. Quando Victor assistiu do outro lado da sala, esperando vê-la tropeçar, ele a viu prosperar. Pela primeira vez, sua diversão se transformou em outra coisa, algo mais próximo do desconforto. Essa garota não estava quebrando. Ela era ascendente. No final da noite, as pessoas não estavam sussurrando sobre a garota das ruas não mais. Eles estavam sussurrando sobre Helena Carter, a mulher que não deveria pertencer, mas pertencia. E pela primeira vez, Victor Beaumont sabia que havia cometido um erro, porque esta não era a garota fraca e indefesa que ele pensava que poderia controlar. Esta era uma mulher que não estava apenas sobrevivendo, ela estava reagindo. O Mansão Beaumont era uma prisão, mas a noite virava outra coisa. Um campo de batalha, um campo de provas, um espaço onde Helena Carter se recusou a ser apagada. Os sussurros da elite ainda a seguiam como sombras. Um rato de rua em uma gaiola de seda. Mas eles não a conheciam. Eles não sabiam o fogo dentro dela, a tempestade que se recusava a acalmar. Ela estava descartado, esquecido, ridicularizado, mas no silêncio da noite, ela tornou-se outra coisa. Ela criado. Helena sempre conheceu a luta. Mas antes que a vida a desnudasse, antes que o mundo lhe ensinasse que sobreviver significava cerrando os punhos, em vez de segurar as escovas, ela tinha algo puro. Ela tinha arte. Muito antes de ela dormir nas calçadas frias, muito antes de ser forçada a uma vida que não escolheu, Helena tinha pintado. Não por dinheiro. Não para validação. Mas porque foi a única coisa que a fez se sentir viva. Quando criança, ela desenhava nas costas de guardanapos de restaurantes, nas margens de jornais velhos. E quando não tinha nada, ela usava as paredes dos prédios abandonados onde se escondia, transformando tijolos cobertos de sujeira em explosões de cor e desafio. Ela deixou pedaços de si mesma nos becos, em cantos esquecidos da cidade, sussurros de uma garota que se recusou a desaparecer. Mas ninguém nunca percebeu. Até agora. Daniel Beaumont não era como seu pai. Ele não olhou para ela do jeito que os outros fizeram. E uma noite, ele a encontrou onde ela se sentia mais segura, sozinha, no escuro, perdida em um mundo de cor e luz. Ela não queria que ele visse. Ela havia se refugiado em uma parte não utilizada da propriedade, um quarto escondido, afastado do mundo. As paredes estavam vazias, vazias, uma tela implorando por vida. E então ela trouxe-os à vida. Ela trabalhou em silêncio, deixando as mãos se moverem como antes de aprender a temer o peso do julgamento. Ela pintou histórias que não tinham palavras. A garota que ela costumava ser, a mulher que ela estava se tornando, a dor que ela carregava, as batalhas que travou, o raiva e beleza da própria sobrevivência. Ela não esperava que alguém visse isso, mas Daniel fez. Ele estava passando pela antiga biblioteca quando notou leve fenda de luz abaixo da porta. Curioso, ele entrou e congelou. Ele nunca tinha visto nada parecido. A garota que ele pensava conhecer, aquela que se manteve desafiadora à mesa de seu pai, que se recusou a se curvar mesmo quando o mundo exigia isso, foi mais do que apenas um sobrevivente. Ela era uma artista, uma força, uma tempestade esperando para ser desencadeada. E naquele momento, Daniel a viu pela primeira vez. Não como a mulher que seu pai forçou a entrar em sua vida. Não como a garota das ruas, mas como algo muito maior. Você fez isso? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Helena se virou assustada, seu instinto pronto para lutar, para defender.
Mas Daniel não estava zombando dela. Ele não estava rindo. Ele era maravilhado. Por que isso importa? Ela disse, a voz afiada, esperando o pior. Mas Daniel apenas olhou para as cores, a emoção crua espalhada pelas paredes. Porque o mundo precisa ver isso. Ela zombou, balançando a cabeça. O mundo não se importa com pessoas como eu. Daniel encontrou o olhar dela, sério, determinado. Então faremos com que eles se importem. Helena passou a vida ouvindo quem ela era, onde ela pertencia. Ela estava definida pelos outros, pelo seu julgamento, pela sua crueldade, pela sua recusa em ver além do seu próprio mundo. Mas pela primeira vez, ela iria se definir. Daniel não apenas admirava o trabalho dela, ele lutou por ele. Ele mexeu os pauzinhos, fez ligações, usou toda a influência que tinha. E pela primeira vez em sua vida, a arte de Helena Carter não ficou escondida nas sombras. Era nas paredes de uma galeria, sob as luzes fortes, onde ninguém poderia ignorar. Na noite de sua primeira exposição, ela entrou na galeria não como uma estranha, não como uma mulher que tentaram enterrar, mas como uma artista, como alguém que abriu seu próprio caminho com nada além de suas próprias mãos. Ela observou as mesmas pessoas que uma vez sussurraram sobre ela, ficou em silêncio, olhando para as peças que gritavam sua história mais alto do que ela jamais poderia. Victor Beaumont estava lá. Seus lábios pressionados em uma linha fina, seus olhos examinando a sala, seu mundo cuidadosamente elaborado quebrando nas bordas. Esta não era a mulher que ele forçou a entrar na vida de seu filho. Esta não era a garota que ele esperava quebrar. Ela tinha vencê-lo em seu próprio jogo. Helena encontrou seu olhar do outro lado da sala, levantando o queixo. Ela não precisava de palavras. A mensagem era clara. Você não é meu dono. Você nunca foi. E quando o mundo finalmente a viu, realmente a vi, Helena Carter sabia que isso era apenas o começo. O mundo da arte nunca viu alguém como ela antes. O que você acha que acontece a seguir? Comente suas previsões abaixo e, se acertar, poderá ver seu nome no próximo vídeo. A noite da exposição na galeria deveria ter sido tranquila. Outra reunião sem sentido da elite, onde o poder e a riqueza se felicitavam pelo preço exagerado do champanhe e da arte que fingiam compreender. Mas esta noite foi diferente. Porque esta noite, o nome de Helena Carter estava nas paredes, e as pessoas que tinham riu dela, sussurrou sobre ela, dispensou-a como uma vergonha passageira, eles agora foram forçados a fique diante de seu trabalho e em frente à verdade inegável. Helena não foi um erro. Ela não era uma piada. Ela era uma ameaça. Os sussurros começaram cedo. A princípio, os convidados nem perceberam quem foi o artista. Eles admiravam as peças ousadas e marcantes, a emoção crua que emanava de cada pincelada, o talento inegável de alguém que viveu através do fogo e pintou as cinzas. Os críticos de arte murmuraram em aprovação, alguns até com admiração. Quem é o artista? Um perguntou. Novo nome em cena, outro respondeu folheando o panfleto da galeria. Helena Carter. E então a realização bater. Helena. Que Helena? O caso de caridade. A garota que não pertencia. O ninguém que Victor Beaumont jogou em seu mundo como um pedaço de lixo descartado. A mudança foi imediata. Taças de vinho pararam no meio do gole. As conversas se transformaram em trocas silenciosas. A tensão na sala engrossou como fumaça antes de uma explosão. Porque se Helena Carter estava aqui esta noite, não como uma mulher quebrada, não como uma desgraça, mas como uma artista cujo trabalho chamava a atenção, então eles estavam errados sobre ela. E nada os aterrorizava mais do que estar errado. Victor Beaumont observava do outro lado da sala, com uma expressão ilegível. Mas por dentro ele estava fervendo. Isso nunca deveria acontecer. Helena era destinado a ser apagado, afogada no peso do julgamento da alta sociedade, ficou implorando por aceitação em um mundo que nunca a daria a ela. Em vez disso, ela aceitou a rejeição do mundo, a sua crueldade, e a sua transformou isso em algo imparável. A esposa de um senador zombou, sua pulseira de diamantes refletindo a luz enquanto ela gesticulava em direção a uma das pinturas de Helena. É tudo tão agressivo. Um homem ao lado dela assentiu. Cru,
quase perturbador. Eles tentaram encontrar algo, qualquer coisa, para diminuí-la. Mas a verdade pairava no ar como uma tempestade inevitável. Helena não era mais um caso de caridade. Ela era a mulher que eles não podiam ignorar. E para pessoas como eles, que passaram a vida garantindo que o poder pertencesse apenas a uns poucos escolhidos, esse foi o maior insulto de todos. Victor podia sentir isso. A perda de controlar. A mudança de poder. Não se tratava apenas de uma garota que ousou subir acima de sua posição. Isso foi sobre as rachaduras se formando na fundação que ele passou a vida construindo. Se Helena Carter, a mulher que ele humilhou, descartou, subestimou, pudesse entrar nesta sala e manter a cabeça erguida, então, o que isso significava para ela? O resto deles? Isso significava que suas regras poderiam ser quebradas. Isso significava seu controle não era absoluto. E isso foi perigoso. A mandíbula de Victor apertou quando ele ouviu um dos críticos falando. Isso é algo que não víamos há anos, paixão verdadeira e não filtrada. Não é apenas arte, é uma declaração. Uma rebelião. Rebelião. O aperto de Victor em seu copo aumentou. Não se tratava apenas de pinturas. Isso foi sobre poder, e Helena Carter estava retirando tudo. Helena podia sentir seus olhares, ela podia ouvir os sussurros, a condescendência velada, o medo disfarçado de zombaria. Mas nada disso importava, porque esta noite ela não estava seu brinquedo. Ela não estava seu erro foi esquecido. Ela era a tempestade que chegou sem ser convidada, e não iria embora tão cedo. Victor encontrou os olhos dela do outro lado da sala, seu rosto frio, ilegível. Helena sorriu. Ela havia vencido esta rodada, e ela estava apenas começando. O ar dentro do Galeria Montgomery estava repleto de riqueza e arrogância. Os lustres lançavam um brilho dourado sobre o mar de ternos feitos à mão e pescoços drapeados com diamantes. Seus proprietários bebendo champanhe, trocando elogios vazios, suas conversas cheias de poder. Eles estavam aqui para mais uma exposição de arte, mais uma noite de indulgência vazia, onde eles poderiam fingir que apreciavam a criatividade enquanto se preocupavam apenas com as etiquetas de preço. Mas esta noite não foi apenas mais uma noite. Esta noite foi a noite de Helena Carter. E eles não tinham ideia do que estava por vir. Helena ficou na beira da sala, observando-os, seu pulso firme, sua expressão ilegível. Ela estava esperando por esse momento, esperando para virar a mesa nas mesmas pessoas que a rejeitaram, cuspiram nela, ridicularizaram sua existência. E agora, eles estavam dentro de uma galeria cheia de dela trabalho, sua verdade espalhada por todas as telas, cru, sem remorso, inignorável. Precisamente 21 horas, as luzes diminuíram. Um silêncio se espalhou pela sala. Um homem de smoking elegante subiu no palco. Senhoras e senhores, obrigado por se juntarem a nós esta noite. Temos a honra de apresentar o artista por trás desta coleção inovadora, Helena Carter. A multidão congelou. Os murmúrios começaram imediatamente. Dela? A mendiga? O caso de caridade? Helena não esperou que o choque passasse. Ela deu um passo à frente não como a garota que eles tentaram quebrar, mas como a mulher que se ergueu apesar deles. Seus saltos batiam no chão de mármore, cada passo uma declaração de guerra. Ela pegou o microfone, examinando o mar de rostos, encontrando Victor Beaumont parado perto dos fundos. Seu rosto era de pedra, mas suas mãos estavam fechadas em punhos cerrados. Bom, deixe-o sentir isso. Ela respirou fundo, e então, ela falou. Eu nunca devia estar aqui. Alguns de vocês me conhecem. Alguns de vocês fingem que não. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Eu nunca deveria ficar nesta sala. Nunca deveria sobreviver o tempo suficiente para ter voz. Você se certificou disso, não foi? Os olhos se voltaram para Victor, para seus associados, para aqueles que zombaram dela quando ela era nada além de uma garota nas ruas, uma mulher jogada em um mundo que queria que ela fracassasse. Você me chamou de lixo, você me chamou de erro, uma vergonha para a sua sociedade, mas olhe ao seu redor. Ela apontou para as paredes,
para as pinturas que continham todo o seu sofrimento, todo o seu fogo, toda a dor que eles pensaram que iria silenciá-la. Minha história está nestas paredes. E agora você não tem escolha a não ser vê-la. A multidão mudou desconfortavelmente. Isso não era o que eles esperavam. Eles vieram para um desempenho, não um acerto de contas, mas já era tarde demais. Helena não estava finalizado. Ela se virou, travando os olhos com Victor Beaumont, o homem que orquestrou o seu sofrimento, que tentou reduzi-la a nada. Victor Beaumont, ela disse, sua voz inabalável. Você reconhece isso? A sala se acalmou como um pintor enorme foi revelado atrás dela. Era diferente dos outros. Era um retrato não dela, não de Daniel, mas de uma mulher do passado. Uma mulher Victor já amou e abandonou. Seu rosto sem cor. A máscara que ele usou por décadas rachado. A sala percebeu isso. Ele sentia a mudança. Ela era minha mãe, Helena disse, sua voz fria. A mulher que você deixou sofrer. A mulher que você fingiu que nunca existiu. Um suspiro coletivo percorreu a galeria. Vencedor cambaleou para trás, agarrando a borda de uma mesa. Porque ele sabia. Ele soube no momento em que seus olhos encontraram aquela pintura. A semelhança, a verdade não dita, o sangue que corria em suas veias. Helena não era apenas um erro em seu mundo. Ela era sua filha. O silêncio foi sufocante. O ar estava elétrico, zumbindo com o peso de um segredo que estava enterrado há décadas. Helena deu um passo à frente com os olhos fixos nos de Victor. Você pensou que poderia me apagar. Você pensou que poderia enterrar seu passado e manter seu mundo perfeito intocado. A voz dela endurecido, cada palavra caindo como um martelo. Mas o passado sempre volta, Victor. E agora? Você não pode mais se esconder dele. Um murmúrio se espalhou pela multidão. O poderoso Victor Beaumont, exposto, desmascarado, desfeito. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha controle. E Helena Carter venceu. Ninguém falou. Ninguém se mexeu. O ar estava denso com o peso de uma revelação que destruiu os alicerces do poder. Vencedor não conseguia desviar o olhar da pintura, dela. Porque naquele momento ele sabia. Tudo mudou. Helena Carter não era apenas a mulher que tentaram destruir. Ela era o acerto de contas que eles nunca imaginaram chegando. E enquanto ela estava diante deles, forte, ininterrupta, inabalável, eles finalmente entenderam. Ela não estava aqui para ser aceita. Ela estava aqui para queimar seu mundo até o chão. O império de Victor está tremendo, mas você acha que ele acabou? Digite Power se você acha que Helena venceu. Ou Chaos se você acha que a guerra ainda não acabou. Não se esqueça de se inscrever para a próxima reviravolta. A galeria caiu em silêncio. Não do tipo confortável. O sufocante tipo mortal. O tipo de silêncio que veio antes de uma explosão. Helena Carter se manteve firme, suas palavras ainda pairando no ar como um tiro. Ela havia destruído as ilusões da elite, exposto Victor Beaumont pelo que ele realmente era. Um homem que construiu seu império sobre segredos, traições e os corpos daqueles que ele havia descartado. Mas agora, seu maior pecado finalmente o alcançou. Porque diante de uma multidão cheia de atores poderosos e dos mais implacáveis da sociedade, ele acabara de ser forçado a enfrentar uma verdade. Ele nunca poderia fugir. A mulher diante dele, a mulher que ele tentou destruir, humilhar, apagar, era sua filha. E pior, o homem com quem ela foi forçada a se casar, Daniel Beaumont, era seu próprio irmão. Vencedor cambaleou para trás, sua respiração saindo em suspiros curtos e superficiais. Suas mãos, sempre tão firmes, tão comandando, agora tremiam enquanto agarravam a borda de uma mesa. Não foi possível. Isto não poderia seja possível. E ainda assim, era. A pintura apareceu atrás de Helena, a mulher na tela um fantasma de seu passado. A mãe dela, a mulher que ele havia abandonado. A mulher que ele deixou sofrer enquanto construía seu império. A mulher que ele tentou esquecer. E agora sua filha estava diante dele. Um testemunho vivo de tudo que ele havia enterrado. Não, ele sussurrou balançando a cabeça, mas sua voz era fraco, sua autoridade habitual estilhaçado.
Os olhos de Helena queimado com fúria. Sim. Era uma palavra, mas bateu como uma bola de demolição. O mundo de Victor, tão cuidadosamente construído, desmoronou naquele momento. Ele havia forçado Danilo, seu próprio filho, para se casar com esta mulher. Essa mulher que estava seu sangue. Sua filha. O peso disso se instalou tudo de uma vez. A verdade era uma vida, respirando besta, enrolando suas garras em volta de sua garganta, desafiando-a a quebrar. Mas ela não, porque naquele momento, pela primeira vez, ela viu uma imagem maior. Durante toda a sua vida, ela acreditou que estava o único que sofreu. A menina partiu para morrer de fome, para lutar por cada suspiro. A mulher jogada na cova dos leões, forçada a jogar um jogo que ela nunca quis. Mas agora, como seu olhar mudou para Daniel, ela viu a verdade refletida de volta para ela. Ela não foi a única vítima. Ele também tinha sido um peão, forçado a uma vida que não era dele, moldado por um pai que o via como nada mais do que uma ferramenta para exercer poder. E agora? Agora ele tinha acabado de saber que a mulher que ele tinha sido casados, vinculados, amaram da única maneira que sabiam. Era sua irmã. O rosto de Daniel estava pedra. Sua mandíbula apertou com tanta força que ela pensou que poderia quebrar. Mas seus olhos estavam gritando. E de repente, Helena não estava mais com raiva de si mesma. Ela era com raiva dele também. A sala havia se dissolvido no caos. Os convidados sussurravam em voz baixa e frenética. Alguns tiveram a decência de parecer horrorizados. Outros, eles estavam esperando, assistindo, porque eles sabiam o que viria a seguir. Isso não era apenas sobre Helena Carter, não mais. Isso foi sobre o legado de Victor Beaumont desmoronando diante de seus olhos. A esposa de um senador engasgou, pressionando a mão na boca. Isso é uma loucura, alguém murmurou. Não, isso é justiça. Helena retrucou. A cabeça de Victor estremeceu, seu rosto uma máscara de fúria e desespero. Você acha que ganhou? Ele sibilou, sua voz baixa, trêmula. Helena inclinou a cabeça. Eu não acho que ganhei. Ela deu um passo mais perto, o fogo em sua voz inabalável. Eu saber, eu tenho. E então, diante de o mais poderoso de Nova York, na frente das pessoas que escreveram as regras e esperavam que ela as obedecesse, Helena Carter foi embora. Saindo Victor Beaumont afogar-se nas ruínas do império que ele construiu sobre uma base de mentiras. Porque não há como voltar disso. Não para ele, nunca. As paredes do Galeria Montgomery tinham visto muita coisa ao longo dos anos. Homens poderosos, fechando negócios por causa de vinhos superfaturados, traições sussurradas disfarçadas de gentilezas, escândalos enterrados sob seda e diamantes. Mas esta noite, as paredes testemunharam outra coisa. Para a guerra, Helena Carter estava no centro dela, cercada por um mar de rostos que antes riu dela, cuspiu nela, descartou-a como nada. Eles não estavam rindo agora, porque no espaço de poucos minutos, ela havia queimado o mundo deles. Victor Beaumont, o homem que controlava todos os aspectos da elite desta cidade, ficou paralisado diante dela. Sua respiração estava irregular, suas mãos ainda cerradas em punhos cerrados. O peso da verdade esmagou-o, uma verdade que ele passou a vida inteira tentando enterrar. Helena não era apenas a mulher que ele jogou na vida do filho como lição. Ela era sua filha. E pior, ele forçou seu próprio filho, Daniel Beaumont, casar com ela, unindo-os sem saber no mais cruel dos destinos. A verdade era uma faca na garganta, cortando o poder que Victor manteve por décadas. Mas Helena não sentiu pena dele. Ela não sentiu pena qualquer um deles, porque isso não era sobre ele. Isto não era sobre seu arrependimento, sua culpa, sua destruição auto-infligida. Isso foi sobre ela recuperando tudo o que ele roubou dela. A boca de Victor se abriu, numa tentativa desesperada de recuperar o controle. Helena, você acha que eu me importo com o que você tem a dizer? As palavras chicoteado através do silêncio como um chicote, afiado, inabalável. Victor se encolheu. Helena deu um passo lento à frente,
os calcanhares rachaduras contra o chão de mármore. A multidão se separou ao redor dela, o ar tão denso de tensão que parecia que o mundo inteiro estava prendendo a respiração. Você pensou que eu iria quebrar, não foi? Ela disse, voz calma, constante e imortal. Você pensou que eu iria desmaiar sob o peso disso? Que eu fugiria? Ela soltou uma pequena risada, mas não havia humor nisso. Não. Você não me conhece, Victor. A mandíbula de Victor apertou. Ele era um homem acostumado comandando o medo. Acostumado com o mero som de seu nome fazendo as pessoas arco. Mas Helena? Ela não tinha medo dele. Ela nunca tinha estado. Você passou a vida brincando de Deus, decidindo quem é importante e quem não é. Você descartou minha mãe como se ela não fosse nada. Você construiu seu império enquanto eu lutava para sobreviver nas ruas. E agora? Os olhos dela queimou nele, tão feroz quanto o fogo dentro dela. Agora você tem que me olhar nos olhos e encarar o que você criou. Victor engoliu em seco, mas Helena não terminou. Ela se virou, de frente para a sala, a elite, os poderosos, aqueles que a observaram como um espetáculo todos esses anos. Vocês todos fizeram isso, ela disse, aumentando a voz. Alguns deles tiveram o audácia parecer ofendido. Outros se moviam desconfortavelmente. Cada um de vocês jogou junto enquanto homens como ele decidiam quem era digno de um futuro e quem não era. Vocês se sentaram em suas mansões, bebendo seu vinho caro, enquanto mulheres como minha mãe foram deixadas para apodrecer. E quando fui jogado neste mundo como punição, você sorriu. Você sussurrou sobre mim e esperou que eu falhasse. Silêncio. Ninguém se mexeu. Ninguém se atreveu a desafiá-la. Porque todos eles sabiam. Ela era certo. Mas eu não falhei, ela disse, sua voz mais forte agora, inabalável. A União Europeia sobreviveu. Eu me levantei. E agora? Agora eu decido o que acontece a seguir. Victor olhou destruído. Isso foi sua queda, atuando na frente de todos que antes o temiam. Ele passou décadas moldando um mundo onde o poder pertencia a homens como ele, onde mulheres como Helena e sua mãe não passavam de notas de rodapé descartáveis. Mas agora, ele estava parado o mundo dela. E pela primeira vez em sua vida, ele estava impotente. Helena se virou para ele, sua expressão ilegível. Você não é meu dono. Você nunca foi. Ela respirou fundo e deu o golpe final. E agora? Você também não é o dono dele. Ela gesticulou para Daniel. A cabeça de Victor virou-se em direção ao filho, sua expressão implorando, desesperado. Mas Daniel não olhou para trás. Pela primeira vez em sua vida, ele não estava parado. A sombra de Victor. Ele estava de pé ao lado dela. E esse foi o momento Victor Beaumont perdeu tudo. Helena não fiquei para vê-lo desmoronar. Ela tinha desperdiçou o suficiente de sua vida com homens como ele. Em vez disso, ela foi embora. Não como vítima, não como a garota que tentaram apagar, mas como uma mulher que retomou seu poder. Uma mulher que iria nunca mais seja silenciado. E como as portas da galeria bateu atrás dela, o mundo finalmente entendeu. Helena Carter não é mais a garota que eles abandonaram. Ela era a mulher eles nunca esqueceriam. Helena acabou de destruir todo o império de Victor. O que vem a seguir? Comente Power se você apoia ela. E não se esqueça de se inscrever para o próximo capítulo. O peso da noite ainda pairava no ar. A galeria, outrora um campo de batalha de escândalos sussurrados e ilusões desfeitas, agora estava estranhamente silencioso. A verdade foi libertada, destruindo a elite como um furacão, deixando um rasto de destruição. Mas agora era a hora do rescaldo. Helena Carter estava na sala vazia, seus olhos examinando as paredes ainda revestidas com suas pinturas. Cada traço, cada cor, um grito de guerra contra o mundo que tentou apagá-la. Atrás dela, Daniel Beaumont ficou parado, em silêncio, sua presença pesada com a verdade não dita entre eles. Eles travaram batalhas que nenhum deles havia pedido. Eles amaram de uma forma que nenhum deles esperava. E agora? Eles tiveram que deixar pra lá. A voz de Daniel estava baixa quando ele finalmente falou. Então é isso? Helena não se virou para olhar para ele.
Tem que ser. Não havia amargura em sua voz, nem raiva, apenas aceitação, porque ambos sabiam. Eles foram jogados na vida um do outro como peões em um jogo nenhum deles queria jogar. E ainda assim, contra todas as probabilidades, eles construíram algo real, algo bruto, algo inquebrável. Mas não foi destinado a durar. Não assim. Daniel exalou bruscamente com as mãos cerradas ao lado do corpo. Eu nunca quis que isso acontecesse com você. Sua voz falhou só um pouco. Para nós. Helena finalmente se virou, seus olhos encontrando os dele. Eu sei. E ela fez. Daniel Beaumont foi nascido em um mundo de poder e privilégio, mas ele nunca foi como eles. Ele nunca foi como seu pai. Ele lutou por ela. Ficou ao lado dela quando o mundo quis que ela caísse. Mas amor? O amor não foi suficiente para consertar os destroços deixados para trás. E Helena Carter? Ela não era o tipo de mulher que deixava o passado definir o futuro dela. O que acontece agora? Daniel perguntou. Helena voltou-se para a pintura à sua frente, aquele que começou tudo. As cores eram ferozes, sem remorso. Uma mulher parada nas ruínas do seu passado, escolhendo construir algo novo em vez de se afogar nas cinzas. Ela respirou fundo. Agora, ela disse, sua voz firme, agora deixo de ser uma história que outra pessoa conta. Daniel franziu a testa confuso. O que você quer dizer? Ela se virou para encará-lo completamente agora, sua expressão inabalável. Durante toda a minha vida, fui o que as pessoas fizeram de mim, a mendiga, o erro indesejado, o peão no jogo de Victor Beaumont. Mesmo agora sou apenas a mulher que sobreviveu à sua destruição. Ela se aproximou, sua voz cheia de fogo, com desafio, com algo inquebrável. Eu me recuso a ser uma história que outra pessoa escreve. De agora em diante, eu conto a minha. A garganta de Daniel apertou. E como você faz isso? Os lábios de Helena se curvaram um sorriso lento e conhecedor. Com minha arte, a decisão já foi tomada. Ela iria afastar-se do caos, dos escândalos, do nome que assombrou toda a sua vida. Mas ela não desapareceria. Não. Helena Carter nunca mais desapareceria. Ela iria transformar sua dor em algo maior. Ela levaria sua história, sua sobrevivência, sua luta, e ela garantiria que o mundo nunca se esquecesse disso. Porque havia outras mulheres que gostam dela. Mulheres que foram silenciados, descartados, subestimados. E, se houvesse uma coisa Helena sabia melhor do que ninguém, foi como subir. Ela se virou para Daniel uma última vez, sua voz suave, mas final. Você nunca foi meu inimigo. Sua expressão distorceu-se com algo ilegível. Dor, compreensão, talvez até orgulho. Nem você. Ele admitiu. Ela estendeu a mão, segurando sua mão por um segundo fugaz. Uma última promessa silenciosa entre eles. Então, ela o soltou. E foi embora. Meses depois, o nome Helena Carter estava em todo lugar. Não como um Beaumont. Não como a garota das ruas. Mas como um artista. Uma força. Uma revolução. Seu trabalho era cru. Implacável. Ele gritou pelas mulheres que foram esquecidas, apagadas, deixadas de lado. Suas exposições não foram apenas demonstrações de talento. Eles eram um grito de guerra. E quando os críticos a chamaram de arte desafiador, provocativo, demais, Helena Carter sorriu. Porque ela passou a vida inteira sendo demais para o mundo que tentou silenciá-la. E agora? Agora, eles estavam forçados a ouvir. Porque desta vez, ela não estava pedindo um lugar à mesa. Ela era queimando toda a maldita mesa. O poderoso Victor Beaumont havia caído. Não da forma que o mundo esperava, sem escândalos na imprensa, sem desgraça pública. Não. Sua queda foi muito pior. Isso tinha acontecido em silêncio, a portas fechadas, dentro dos próprios muros do poder que outrora governou. Ele havia perdido o controle, seu império, seu legado, mas nada disso se compara ao que realmente o despedaçou. Ele havia perdido dela, Helena Carter, sua filha. A mulher que ele tinha descartada antes mesmo de ela nascer, apagada de sua história como se ela nunca tivesse importado. Só que ela importava. E o mundo sabia disso agora.
Victor Beaumont não era um homem que implorava. Ele não era um homem que pediu misericórdia, perdão, segundas chances. E ainda assim, enquanto estava nas ruínas de sua vida, ele percebeu algo. Isso foi sua última chance. Ele não podia mudar o que tinha feito. Ele não conseguia reescrever os anos de dor que causou. Mas ele poderia escolher o que veio a seguir. E assim, pela primeira vez na vida, Victor Beaumont escolheu lutar por algo diferente de si mesmo. Tudo começou com dinheiro. Porque era tudo o que lhe restava. Ele canalizou milhões para instituições de caridade que apoiavam mulheres como a mãe de Helena, mulheres que foram abandonadas, abusadas, apagadas. Ele construiu abrigos, bolsas financiadas, assistência jurídica paga. Mas a ironia, o mesmo dinheiro que uma vez comprei-lhe isso não significava nada agora, porque não importa quantas vidas ele tentasse consertar, a única pessoa que ele queria perdoar nunca faria. O dia em que ele finalmente enfrentou Helena novamente foi em seu estúdio. Ela estava diante de uma tela, pincel na mão, a luz da tarde entrando pelas janelas, moldando-a em ouro. Ela olhou intocável, inquebrável. E pela primeira vez em sua vida, Victor se sentiu pequeno. Eu sei que você não me deve nada. Ele começou, a voz áspera, oca. Mas eu... Você o quê? Ela o interrompeu virando-se, seus olhos queimando nele. Quer que eu diga que o que você fez não foi tão ruim? Isso eu entendo? Ele engoliu em seco. Estou tentando, ele disse. Estou tentando consertar isso. Uma risada amarga escapou de seus lábios. Consertar? Ela deu um passo mais perto e, por uma fração de segundo, ele viu a mãe dela nos olhos dela. Você não pode consertar o que fez comigo. Você não pode consertar o que fez com minha mãe. A voz dela era aço, afiado, implacável. Você não pode gastar dinheiro nisso e chamar de redenção, Victor. Não é assim que funciona. Ele se encolheu ao som de seu nome saindo dos lábios dela. Então, o que eu faço? Ele perguntou e, pela primeira vez, sua voz não era a voz de Victor Beaumont, o bilionário, o fazedor de reis, o intocável. Era a voz de um homem que havia perdido tudo. Helena o estudou por um longo momento, depois exalou balançando a cabeça. Você não compra de volta o passado, mas você pode usar o que resta da sua vida para garantir que ninguém mais sofra como nós. Seu peito doía. Como? Ela cruzou os braços. Diga a verdade. Demorou meses, mas Victor Beaumont, um homem que construiu seu império sobre segredos, sobre mentiras, sobre a manipulação cuidadosa da própria história, anotei tudo. Cada pecado, cada crime, cada erro. Ele colocou no papel, sem desculpas, sem tentativas de amenizar o golpe. E então, ele publicou. O mundo era abalado. O livro era uma confissão, uma entrega pública de tudo o que ele outrora protegera. O nome Victor Beaumont, outrora temido e reverenciado, agora estava para sempre ligado à sua queda. Mas pela primeira vez em sua vida, ele não se importou. Ele fez o que Helena pediu. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente. Meses depois, ele se viu novamente fora do estúdio dela. Ela não o fez esperar. Ela saiu, braços cruzados, olhos cautelosos. Eu li, ela disse simplesmente. Victor assentiu. Ele não perguntou se ela o perdoou. Ele sabia melhor. Ajudou? Ele perguntou em vez disso. Uma longa pausa. Então, não para mim, ela admitiu. Mas para outros? Talvez. Ele exalou. Isso foi o suficiente. Ela se virou para sair, mas antes disso, ela olhou para ele uma última vez. O que quer que venha a seguir, Victor, é por sua conta. E então ela se foi, deixando-o sozinho com seu capítulo final. O Cimeira Internacional sobre Justiça Feminina nunca tinha testemunhado uma noite como esta. Durante anos, não passou de um evento sofisticado onde a elite se reunia para discutir igualdade de uma distância segura. Palavras sem ação, discursos sem peso. Mas essa noite, Helena Carter estava no palco. E eles foram, vou ouvir. Tudo começou com uma galeria. Não apenas qualquer galeria, a exposição de arte mais poderosa em décadas. Uma coleção de obras que não falam apenas sobre a dor, mas gritou contra ele. As pinturas não eram sobre beleza,
Eles não eram sobre conforto. Eles eram sobre a guerra. Sobre as mulheres que foram quebradas, descartadas, apagadas, e se recusou a ficar em silêncio. Uma pintura mostrava uma mãe agarrada ao filho, com o rosto meio escondido nas sombras. Uma mulher forçada a escolher entre sobrevivência e dignidade. Outro? Uma garota diante de um espelho quebrado, seu reflexo olhando para ela em pedaços. E no centro de tudo, uma peça intitulada simplesmente Você Queria Que Eu Fosse Embora. Foi um autorretrato. O próprio rosto de Helena, pintado com pinceladas violentas, metade dele queimado, a outra metade olhando para frente, inquebrável, intocável. Os críticos chamaram isso perturbador. Eles chamaram isso muito cru, muito provocativo. Mas eles não tiveram escolha a não ser conversar sobre isso, porque desta vez, eles não conseguiam desviar o olhar. Pela primeira vez, pessoas que governaram vozes como a dela eram impotentes contra isso. A mesma elite que cochichava sobre ela em jantares, aqueles que zombou de sua ascensão, que esperava que ela desaparecesse. Agora eles ficaram em admiração silenciosa, cercado por uma verdade muito ousado para ignorar. E então, o impossível aconteceu. Eles convidou-a para falar. Não por gentileza, não por respeito, mas porque eles sabiam, se eles não a deixassem contar a sua história, o mundo nunca os perdoaria. Helena estava no pódio, as luzes brilhando em sua pele, as câmeras rodando. A multidão diante dela estava cheia de homens no poder, mulheres em silêncio, líderes que passaram a vida ditando quais vozes importavam e quais não. Essa noite, eles não conseguiram decidir. Ela ajustou o microfone com os dedos firmes. Então ela falou. Houve um tempo em que pensei que o silêncio me salvaria. Sua voz estava calma, mas a sala sentiu o impacto como um terremoto. Pensei que se me tornasse pequeno o suficiente, se não reagisse, se apenas suportasse, talvez o mundo me deixasse viver. Ela exalou, olhando para as mesmas pessoas que uma vez zombaram de sua existência. Eu estava errado. O silêncio era sufocante. Ninguém se mexeu. O mundo não permite que mulheres como eu vivam. Não nos deixa existir. Ele nos apaga antes mesmo que possamos revidar. Ela deu um passo à frente, voz aumentando, inabalável. Mas eu ainda estou aqui. Suas palavras cortam o ar como uma lâmina, cortando o poder que tentou segurá-la. Você tentou silenciar mulheres como eu. Você tentou nos enterrar sob seu poder, sob seu dinheiro, sob suas regras. Uma pausa, então. Mas você esqueceu uma coisa. Ela olhou para a multidão, sua voz uma declaração de guerra. Não ficamos enterrados. Um murmúrio percorreu a plateia. Ela podia sentir isso, a mudança, o medo, a percepção de que o mundo que eles controlaram por tanto tempo estava desaparecendo. Não nascemos para ser pisados. Sua voz era fogo, espalhando, consumindo, queimando todas as mentiras que foram contadas para manter mulheres como ela em seus lugares. Não nascemos para ser apagados. Ela manteve a cabeça erguida, suas palavras finais sacudindo a própria fundação da sala. Nascemos para ficar de pé, para nos levantarmos, para andar com a cabeça erguida. A sala explodiu. Alguns aplaudiram. Alguns sentaram-se silêncio atordoado, incapazes de processar o fato de que uma mulher para quem uma vez ligaram inútil agora estava de pé acima de todos eles. Mas o mais importante, nem uma única pessoa desviou o olhar, porque Helena Carter não era mais a mulher que eles haviam dispensado. Ela era a mulher que reescreveu a história. E desta vez, ela não estava pedindo permissão. O mundo havia mudado, não porque quis, mas porque ela forçou isso. 5 anos atrás, Helena Carter saiu do Cimeira Internacional sobre Justiça Feminina, deixando para trás os restos despedaçados de um mundo que tentou apagá-la. E agora? Agora, ela era uma lenda. Seu nome, antes pronunciado em sussurros de piedade e zombaria, agora era gravado na história. Não como vítima, não como um escândalo, mas como uma revolução. Helena Carter não era mais apenas uma artista. Ela era uma artista. Suas exposições cresceram de galerias subterrâneas em Nova York para os maiores salões da Europa, Paris, Londres, Roma. Suas pinturas não eram apenas admiradas. Eles eram temidos.
porque cada pincelada carregava o peso de uma história que o mundo tentou esquecer. Seu trabalho pairava em lugares onde o poder antes era inquestionável. Nas paredes de bilionários que uma vez desprezava mulheres como ela, agora forçada a pagar milhões apenas para possuir uma parte de sua fúria. Nas Nações Unidas, onde um mural representando mulheres quebrando correntes elevava-se sobre os mesmos homens que passaram décadas mantendo essas correntes trancadas. Mesmo no escritório do presidente dos Estados Unidos, onde uma única peça intitulada O Inquebrável ficou como um testemunho do fogo de cada mulher que se recusou a ficar em silêncio. Ela não era apenas uma pintora, ela era um movimento que nunca poderia ser interrompido. E então, houve Daniel Beaumont. Antigamente, ele era um príncipe preso em um reino de corrupção. Uma vez, ele estava o maior peão de seu pai. Mas agora, ele estava seu próprio homem. O império de Victor Beaumont desmoronou depois que a verdade foi revelada, deixando uma trilha de escândalos, traições e alianças quebradas. Mas Daniel não lutou para reconstruí-lo. Em vez disso, ele se afastou de tudo. Ele havia levado o que restava de sua herança, cada dólar, cada recurso, cada pedaço de poder que não foi contaminado pelos pecados de seu pai. E ele havia construído algo novo. Uma fundação. Um lugar onde a arte encontrou a justiça, onde vozes esquecidas receberam um microfone, onde os sobreviventes receberam mais do que apenas simpatia. Eles receberam poder. Ele nomeou isso a Iniciativa Carter, depois dela. Não como uma homenagem, não por amor, mas porque foi o fogo dela que iluminou seu caminho, porque sem ela ele nunca teria visto a verdade. Numa tarde chuvosa em Paris, um jornalista finalmente fez a Helena a pergunta que o mundo esperava. Você deixou de ser uma mulher que o mundo tentou esquecer para se tornar uma das vozes mais poderosas desta geração. Se você pudesse voltar atrás, se pudesse falar com a garota que você foi, a garota que dormia nas ruas, a garota que foi forçada a se casar, a garota que foi ridicularizada, quebrada, rejeitada, o que você diria a ela? Helena pensou por um longo momento. Então, ela sorriu. Um sorriso conhecedor. Um sorriso perigoso. Eu diria isto. Ela se inclinou, sua voz baixa, forte, inabalável. Eles pensaram que poderiam destruir você. Eles pensaram que poderiam enterrar você. Eles pensaram que o poder sempre pertenceria a eles. Uma pausa. Então. Mas eles estavam errados. Ela exalou, seus olhos afiados como fogo. Você nunca foi feito para ficar em silêncio. Você nunca foi feito para ser pequeno. Você sempre foi feito para crescer. O jornalista engoliu em seco, claramente abalado. Helena apenas recostou-se, satisfeita, porque ela sabia. Este não foi o fim de sua história. Foi apenas o começo. A lição de resiliência. Por que o mundo escuta aqueles que se recusam a ficar em silêncio? A vida não é justa. Nunca foi. Algumas pessoas nascem com privilégios e recebem um roteiro onde o sucesso é inevitável, onde as portas se abrem antes mesmo de terem que bater. Outros nascem para a batalha, para um mundo que lhes diz desde o início: você não pertence, você nunca será suficiente, você nunca foi feito para subir. Mas a história provou uma coisa repetidamente: não são os privilegiados que mudam o mundo. São aqueles que se recusam a ser quebrados por isso. A jornada de Helena Carter não é apenas uma história sobre arte, poder ou vingança. É um espelho do mundo em que vivemos. Um mundo onde as mulheres, especialmente aquelas que vêm do nada, são instruídas a permanecerem quietas, a serem gratas pelas migalhas que recebem, a aceitarem o seu lugar. Mas o que acontece quando uma mulher recusa? O que acontece quando ela não se curva, quando não aceita, quando aceita cada insulto, cada rejeição, cada momento de ser deixada de lado e transforma-o em fogo? Ela se torna imparável. E quando ela se levanta, o mundo não tem escolha a não ser ouvir. Muitas vezes, a sociedade nos convence de que o nosso passado define o nosso futuro. Que de onde viemos, os erros que cometemos ou as coisas que nos foram feitas
limitarão para sempre quem podemos nos tornar. Que se não nascemos com poder, nunca o teremos. Mas aqui está a verdade. O poder não é algo que você recebe. É algo que você pega. Helena não teve uma segunda chance. Ela não teve um caminho fácil. Tudo o que ela construiu a partir das cinzas do que deveria destruí-la. E essa é a lição. Não importa quantas vezes a vida te derrube, não importa quantas pessoas lhe digam que você não é nada, você decide o que acontece a seguir. Você pode deixar o peso do mundo esmagá-lo, ou você pode transformá-lo em combustível. E quando você faz isso, você não apenas sobe, você sobe tão alto que eles não têm escolha a não ser ver você. Cada mulher que foi subestimada, negligenciada, rejeitada. Isto é para você. Toda vez que alguém lhe disse que você é demais ou insuficiente. Cada vez que você entra em uma sala e sente que não pertence a ela. Cada vez que você se sente pequeno. Você não é pequeno. Você é uma tempestade esperando para ser desencadeada. E as pessoas que duvidam de você, eles não são seus inimigos. Eles são seu combustível. Porque a maior vingança não é a raiva. Isso é sucesso. Isso está provando que eles estão errados. Isso é tornando-se tão inegável que as mesmas pessoas que antes sussurravam sobre você agora são forçadas a dizer seu nome com respeito. Então, o que você faz? Você continue. Você continue lutando. Você continue subindo até que o mundo não tenha escolha a não ser ouvir. A história de Helena Carter não é apenas dela. Pertence a cada pessoa que foi derrubada e ousou se levantar. É a prova de que a sobrevivência não é suficiente. Você merece mais do que apenas sobreviver. Você merece prosperar. E o mais importante, ser desprezado não significa que você não tenha valor. Ser esmagado não significa que você tenha que permanecer quebrado. Uma mulher pode cair. Uma mulher pode ser arrastada pela terra. Pode-se dizer a uma mulher que ela não é nada. Mas quando ela se levanta, o mundo não terá escolha se não ouvir. Então, se esta história comoveu você, se você acredita que resiliência, poder e autoestima são coisas que toda mulher merece, então vamos espalhar a mensagem. Acerte isso como botão, compartilhar esta história e inscrever-se para obter mais conteúdo que o lembre do que você é capaz. E nos comentários, conte-nos, qual é a única coisa que você se recusa a deixar o mundo tirar de você? Por que a sua história? Isso importa. E está apenas começando.